Prosseguindo ainda neste capítulo, vamos agora ouvir a leitura dos versículos 12 até o 17. Leitura Bíblica. Terceira carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Neste texto, encontramos aqui a terceira carta à igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade mundana, era uma cidade que estava envolvida com o poder das trevas e das prostituições. Nela estava a segunda biblioteca do mundo, apenas sendo superada pela de Alexandria, no Egito. Era nessa cidade que havia uma escola de medicina. Era nessa cidade onde as feitiçarias se multiplicavam. Muitos feiticeiros nela existiam, oriundos da antiga Babilônia. Era uma cidade que realmente sufocava e abafava a vida espiritual de muitos crentes. Daí essa expressão bíblica, quando disse Jesus que no meio desta cidade estava o trono de Satanás. Isso quer dizer que Satanás tinha poderio nesta cidade. Muitos o adoravam, muitos lhe serviam, e ele tinha livre acesso à sociedade daquela cidade. Também o imperador romano, inclusive, erigiu uma imagem sua nesta cidade. E aqui o Antipas, uma fiel testemunha do Senhor, foi morto nesta cidade. Mas essa igreja permanecia de certa forma lutando contra estas situações, esta mundanização, para tirar a espiritualidade dos crentes. Mas havia no meio desta igreja alguns que aceitavam a doutrina de Balaão e também a doutrina de Nicolau. Nicolau volta aqui. Se lá em Éfeso alguém praticava as obras de Nicolau, aqui em Pérgamo estas obras tornaram-se doutrinas, e grupos se fizeram dentro desta igreja, aquele processo de monopolização que já falei a priori. E Balaão aqui representava falsas doutrinas, prostituição espiritual. Então a doutrina de Balaão e a doutrina de Nicolau aqui representa as falsas doutrinas em nosso meio. A igreja, quando ela se mundaniza, ela passa a exercer tais práticas, ou seja, aderindo a tudo e a todos, sempre dizendo: isto não faz mal, aquilo não tem nada a ver. E o conformismo vai se instalando entre os crentes. Estes esquecem-se de seus princípios morais e também espirituais, e isto é muito mal. Veja como a igreja de Pérgamo representa, torna-se um verdadeiro perfil de muitas igrejas da nossa atualidade. Igrejas conformadas com tudo, onde a filosofia, onde a cultura são partes fundamentais
e primordiais dentro delas. Isto é ruim aos olhos do Senhor nosso Deus. A exemplo de Esmirna, Pérgamo não estava seguindo a mesma regra. Pérgamo tinha outras intenções, outras pretensões, e Deus estava aborrecido com Pérgamo em aceitar tais doutrinas falsificadas e adulteradas. Fica aqui, portanto, uma mensagem para as nossas igrejas de hoje: não aceitem a doutrina de Balaão, nem a doutrina de Nicolau, ou seja, não aceitem as falsas doutrinas, permaneçam fiéis, ainda que o trono de Satanás esteja instalado por perto, ainda que toda a cultura, ciência ou coisa que o valha, que esteja nas cidades, queiram sufocar as igrejas, que estas não aceitem, não conformem e nem tampouco venham aderir tais costumes e práticas. Continuemos a adorar a Deus e a divulgar o seu reino, disseminando a sã doutrina, a divina palavra, ainda que isso nos custe vidas, como custou a de Antipas, mas não importa. O importante é ser fiel e fiel até a morte. Que esta palavra a Pérgamo sirva de lição e que as nossas igrejas não imitem tais exemplos. E sobre o versículo 17, há uma coisa interessante a ser dita aqui. Quando disse o Senhor Jesus: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do maná escondido. Também dar-lhe-ei uma pedrinha branca, na qual estará escrita o seu novo nome. É muito interessante esta pedrinha branca aqui. Na antiguidade, nas antigas histórias romanas e gregas também, nos tribunais, quando os réus eram condenados, eles recebiam dos juízes uma pedrinha preta. Quando eles eram soltos, recebiam uma pedrinha branca. Daí Jesus usar, inclusive, esta alegoria, transmitindo-lhes uma mensagem espiritual. Também os atletas, quando ganhavam seus jogos, eles ganhavam também uma pedrinha branca, na qual vinha escrito seus nomes, como recompensa de suas vitórias. E em outras ocasiões também, essas pedrinhas brancas serviam até como passe livre para pessoas de determinadas cidades de então. E tudo isso serviu como uma parte alegórica para uma mensagem a ser transmitida. Isso quer dizer que aquele que vencer receberá a pedrinha branca da vitória eterna. Entretanto, aquele que não vencer receberá, infelizmente, a pedrinha preta da condenação eterna. Espero que isto não aconteça com você, querido ouvinte. Vença, seja fiel e receba a pedrinha branca de uma vida eterna com Deus. Continuando com este capítulo,